Como a tecnologia está transformando o contencioso estratégico? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Eu sou Leandro Ramos e hoje temos a honra de receber a Juliana Broto, especialista em contencioso estratégico e sócia da WK Advogados. Com a Juliana, vamos discutir como a tecnologia está transformando as diversas áreas do direito, com um foco especial no contencioso estratégico, um campo que historicamente tem sido visto como mais artesanal, mas que pode estar à beira de uma grande revolução tecnológica. Juliana, que bom tê-la aqui com a gente no Juridicast. Prazer é todo meu, Leandro. Estou muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo com você. Ai, que bom. E, Juliana, no contencioso de massa, a tecnologia já é amplamente utilizada, para otimizar processos e reduzir custos. E você acredita que o contencioso estratégico ainda deve ser tratado de forma totalmente artesanal? Ou há espaço para a tecnologia transformar essa área também? Leandro, eu acho que o contencioso de massa, ele tem como característica, a repetição de processos. Tá. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela entrou no direito por essa porta por conta dessa facilidade de automação, Então, os processos automatizados são aqueles facilmente repetidos ao longo do tempo. O contencioso estratégico, ele tem uma outra característica, que é justamente essa ausência de repetição, A novidade, cada caso tem as suas peculiaridades. Então, no contencioso estratégico, a figura do humano é muito mais importante do que no contencioso de massa. Ok. Então, eu acho que o humano, ele participa desse processo em todos os momentos, ele é o centro aí da inteligência artificial, mas no contencioso estratégico, a inteligência artificial, ela está muito mais como uma assistente do humano, Então, ela está como para fazer análise de dados, ela está como para trazer subsídios para que o humano possa ter um processo de solução do problema de uma forma muito mais criativa, muito mais assertiva, Então, acho que a tecnologia, ela vem assim auxiliar na estratégia, Então, o humano, ele continua sendo o importante, o artesanal, e aí a tecnologia vem para potencializar isso, Então, acho que é importante a gente entender que não há uma substituição, mas uma potencialização do humano. Então, acho que o bacana da inteligência artificial no contencioso estratégico é isso, te dar subsídios para esse processo de tomada de decisão muito melhor para o teu cliente, por ter um resultado ali muito mais bacana. Ou seja, tem uma simbiose aí entre tecnologia e advogada, E aí, Juliana, quais tecnologias você vê como mais promissoras para auxiliar na gestão de contencioso estratégico? Eu acho que toda a tecnologia que ajudar a aprimorar esse processo de tomada de decisão, ela é muito bem-vinda, Então, tecnologia, sim, que automatize algumas questões operacionais, e que te ajudem. Então, assim, pesquisa de precedente, trazendo a questão da jurimetria, O que é a jurimetria? É a junção ali dos julgados e da estatística para você chegar a conclusões de como os tribunais vêm decidindo algumas questões. Então, isso, a inteligência artificial é fantástica para o direito e especialmente para o contencioso estratégico, Então, na pesquisa de precedentes, para checagem de conflitos de árbitros em casos de arbitragem, a gente tem sistemas que permitem a gente a fazer pesquisas, não só de tribunais que esses árbitros já tenham atuados, como, enfim, clientes que eles atenderam, e ajuda a gente nesse processo de tomada de decisão. Pesquisas de andamento, de distribuição, toda essa parte, assim, bastante operacional, a gente hoje em dia consegue se utilizar de ferramentas que trazem todas essas informações, não necessariamente de inteligência artificial, mas tecnologias emergentes que ajudam nesse processo, assim, mais operacional. E a gente está numa fase, numa era que se chama economia de dados, Então, tudo que a gente tiver de tecnologia que, às vezes, ou eu não conheço, ainda não existe, que vá trabalhar dados, eu acho que vai ser importante para o direito e especialmente para o contencioso estratégico. Eu acredito bastante nisso. Você mencionou, Juliana, que no contencioso de massa, a automação, e a tecnologia vinculada à automação já é algo recorrente. No contexto do contencioso estratégico, você acha que essa automação ela pode comprometer a qualidade do trabalho, em que normalmente se requer um alto nível de personalização?
Então, eu acho que a gente ainda está aprendendo a trabalhar nesse mundo de tecnologia, né? Acho que os advogados, assim, ainda que é uma área, assim, que pouco tecnológica, né, como origem. Então, os advogados, mais do que a sociedade toda, está aprendendo a lidar com isso no seu dia a dia. Mas eu acho que a inteligência artificial e a tecnologia, elas são aliadas do contencioso estratégico. Então, eu acho que você consegue trabalhar dados, automatizar funções para o humano conseguir se dedicar mais na análise estratégica do caso, numa solução jurídica mais adequada para aquele problema, conseguir trazer soluções, inclusive mais aderentes, eu acho que é a própria necessidade da companhia, do mercado que ela está inserido, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela vem, assim, para ajudar nessa análise minuciosa, né? Então, eu acho que cada vez mais a tomada de decisão, ela vai se dar com base em dados. Okay. Então, até para você levar para o seu cliente, eventualmente você tem ali uma melhor solução, é um acordo, né? Porque você verifica que pelos precedentes, né? Todos os dados que se tem sobre o assunto ali, que você tem disponibilidade de analisar, a tese do seu cliente não é a melhor, né? Então, eu acho que é leal do advogado explicar isso para o cliente e mostrar para ele com base em dados, né? Não é um achismo, eu acho que a sua tese não é boa, não. Ao contrário, eu tenho uma estratégia para o seu caso, mas veja, talvez a solução mais inteligente, adequada, inclusive para o seu negócio, seria uma outra alternativa. E aí eu acho que isso também a tecnologia ajuda, sabe? Não só nessa definição, mas na compreensão do próprio cliente, com essa sugestão, que às vezes não é o que ele está esperando, né? E daí quando você leva dados para o cliente, fica mais fácil dele digerir a informação. E aproveitando esse gancho que você falou, né, de eventualmente você levar o que o cliente não está esperando, muitas vezes a gente, né, no contencioso pode evitar um litígio, né? E aí a questão é, como que a tecnologia pode ser empregada para justamente evitar litígios, né? E especialmente em casos em que, se forem mal geridos, pode se tornar algum problema estratégico para as empresas. Sim. Eu acho que a análise de dados, ele permite a identificação de padrões. Tá. Né? Então, você consegue identificar ali vários padrões. Identificando o padrão, você consegue antever medidas, né, para que você tenha a solução daqueles problemas ou que para que aqueles problemas não aconteçam, né? E eu acho que até a inteligência artificial nisso consegue te permitir antever problemas que sequer existem, né? Então não é só você identificar problemas e soluções porque você já tem, mas com base em alguns padrões e aí a experiência do humano, você consegue ali antever problemas que aparentemente não existem. A gente tem um caso no escritório super bacana com relação a isso. A gente tinha um cliente do ramo de alimentação que tinha uma série de lojas e problemas no Brasil inteiro. É uma carteira de consumidor, mas era uma carteira muito pequena, assim, né? Não era um contencioso de massa. Ok. E esses casos de consumidor, eles eram tratados de maneira muito estratégica pelo cliente. Era caso por caso, levantar as informações. Até porque era uma coisa menor, né? Então... Uma coisa menor e que eles se preocupavam, porque assim, a preocupação deles era não só achar a melhor solução. Então esse negócio da melhor solução para esse cliente era muito legal, porque tinha muitos casos que a gente criou até políticas de acordo, porque eram as soluções mais adequadas para aqueles litígios, né? E outros litígios, quando a gente conseguia identificar esses padrões, essas recorrências, a gente fazia vários relatórios gerenciais e mostrava para o cliente. Então, olha, nesta loja você tem um tipo de problema recorrente. Então, sei lá, tem 10 ações dessa loja, as 10 ações são sobre esse assunto. E aí o cliente, ele conseguia, assim, não só achar a melhor solução, como se prevenir de outras, né? Então, assim, a gente percebeu que existiam algumas atuações de PROCONs regionais por conta de um cardápio em braille e tudo mais. Então, o que o cliente fez? Já se preparou para um problema, para uma autuação no Ministério Público ou uma penalidade de PROCON, alguma coisa assim, dando treinamento para os funcionários, porque esses cardápios tinham que estar disponíveis, né? E os problemas eram porque não estavam disponíveis. Então, se tem algum problema específico no estacionamento, então tomar medidas para que esse problema não se resolva mais. Então, assim, nesse cliente específico, a gente conseguiu fazer essa gestão, né, gerencial de prevenir problemas que a gente
sabia que eram potenciais e que daí poderiam ser coletivos e gerar, inclusive, uma repercussão de imagem, quando, na verdade, se você tratar bem o assunto ali com base nos dados e nas informações que você já tem, né? A gente não estava trabalhando com nada novo, né? Eram informações que estavam ali. Já estava ali, né? E aí eu acho que a inteligência artificial te ajuda nisso. Então ela pega informações e você consegue tratar, e aí o humano, né? A experiência do humano, com base na nossa experiência nesses tipos de caso, conseguimos antever vários problemas para eles, conseguimos fazer com que eles dessem treinamento para funcionários e outros problemas deixassem de acontecer. Então, eu acho assim, eu acredito realmente que se você conseguir trabalhar bem esses dados, você deixa de ter ou evita que o problema seja tão grande, né? E seja um problema ali mais adequado, vamos dizer assim, não dá um problema estratégico para a imagem da empresa. Fica algo mais gerenciável, né? Gerenciável, exatamente. E Juliana, agora, você acha que a tecnologia ajuda também a prever resultados? Olha, eu não diria prever resultados, né? Mas a gente consegue estimar melhor os riscos do cliente. Ah, tá. Então, tem ferramenta aqui no escritório que é justamente isso, que essa ferramenta ela faz pesquisa de precedentes diariamente em todos os tribunais do Brasil, assim, e aí ele trabalha todos esses dados e a gente consegue fazer pesquisas muito mais assertivas, então não só pelas decisões mais recentes, mas pelas decisões julgados que aparecem de forma recorrente no inteiro teor de outras decisões, né? Quanto tempo as pessoas demoraram analisando aqueles precedentes. Então, faz com que a qualidade do precedente que chega na mão do advogado seja muito melhor. Então, com base nisso, a gente consegue estimar melhor o risco do cliente com base nas teses. E aí, que eu acho que também é uma parte importante, você estabelecer estratégias mais criativas, né? E pensar também diferente, porque talvez nessas suas pesquisas que você tem muito mais assertivas, você tenha acesso ali a pequenos detalhes que te levam à construção de uma nova tese, né? Então você fala, não, esse entendimento tá faltando um ponto aqui que é relevante, que se eu trouxer esse ponto, ele vai poder julgar dessa forma, né? Então eu acho que tá tanto nessa previsibilidade de risco, que fica mais assertivo, quanto na definição mesmo estratégica, assim. Eu acho que tem melhorado e os resultados, eles tendem a cada vez ser mais precisos, sabe? Então... Compreendo. Eu acho que sim. E Juliana, você como uma experiente advogada, né, de contencioso estratégico, sabe muito bem que a arbitragem é um meio de resolução de conflitos, né? E como que você enxerga o papel da tecnologia dentro do contexto da arbitragem, tanto na condução dos processos, quanto na análise de dados e, eventualmente, de provas? Eu acho que a tecnologia, ela apoia, sim, desde a escolha do árbitro. Olha só. Né? Como eu te falei agora há pouco, a gente tem sistemas que trazem informações ali de profissionais que atuam como árbitros, né? Então, às vezes a própria pessoa pode alimentar o seu perfil ou ele é alimentado com informações públicas que são coletadas pela ferramenta. Então, ali você tem muitas informações que podem te ajudar na hora de definir, inclusive para ver a questão de conflito, que é bastante comum. Eu acho que na parte de produção da prova, então também, desde ferramentas que centralizam pesquisas de certidões, e aí você tem acesso a uma documentação de forma muito mais rápida, né? Então acho que isso também faz parte. Questão de pesquisa de bens, né? Às vezes você precisa indicar bens, ou tem alguma discussão ali sobre bens. Tem muita tecnologia agora mirando para essa questão. E tem também, eu acho que quando pensa em inteligência artificial, também tem a extrativa, né? Que você consegue analisar melhor as provas produzidas, então para ver contradições de documentos, então às vezes depoimentos para ajudar aí nessa análise dos depoimentos de testemunha. Então acho que você consegue ali utilizar bastante a inteligência artificial na definição de estratégia, na escolha de árbitro, na análise das provas. E o que eu tenho visto mais recentemente é o uso também da inteligência artificial nas próprias manifestações. O pessoal chama de visual law, que são sistemas que sintetizam, né, fazem quadros maravilhosos. Então, sintetizam ali uma manifestação de muitas páginas em um quadro, numa página muito didática, que normalmente vem junto ali com o resto
do material para facilitar a compreensão dos árbitros. E mais recentemente a gente teve acesso a uma empresa também que oferece até vídeos. Então a inteligência artificial lê o conteúdo da manifestação e faz um filminho daquilo, né? Então, para questões fáticas, obviamente que isso não vai afastar a análise, né, dos árbitros, de todos os argumentos trazidos pelas partes, de todas as provas produzidas. Para facilitar a compreensão da discussão, às vezes um vídeo ajuda muito, né? Então, com certeza. Quando ele está tomando ali pé, o que está acontecendo aqui? Aí você tem um videozinho. Para um primeiro entendimento, né? É muito fácil, né? Ou mesmo como conclusão, né? Falar, olha, porque nas arbitragens é muito comum a audiência de apresentação do caso, né? Que os advogados explicam realmente, né? O que está acontecendo, quais são os fatos, quais são os seus pleitos, quais são os pleitos da parte contrária, quais são as provas que foram produzidas para cada pleito, enfim. Se apresenta o caso, né? Então, é uma forma diferente de apresentação, né? O que tá todo mundo acostumado a fazer numa audiência, hoje em dia você pode fazer num vídeo também, numas alegações finais, né? Ou numas alegações iniciais para explicar, olha, o que a gente vai discutir sobre isso. E existem algumas, em arbitragem é muito comum, questões técnicas muito complexas e que aí, às vezes, um vídeo mostrando, né, exatamente como a coisa funcionava, fica muito mais lúdico e fácil a compreensão. Então, eu vejo que a inteligência artificial ela tem um papel importante no contencioso estratégico e também na arbitragem, assim. Acho que, de novo, acho que é um ponto que eu bato desde o começo, a questão do humano. Sim. O humano é fundamental, então o humano vai estar lá definindo a estratégia, apresentando o caso, o humano que vai decidir, e essas tecnologias todas auxiliam esse humano em todo esse processo. Então, eu acho que facilitar a compreensão do julgador serve qualquer coisa, né? Inclusive a inteligência artificial para te ajudar nessa missão, que é bastante relevante no contencioso estratégico. E Juliana, no meio dessa discussão nossa aqui sobre tecnologia, não tem como deixar de fora a questão da segurança da informação, né, e da confidencialidade. Como que fica, né, esses dois pontos, né, que a gente não pode ignorar quando um escritório, um advogado está usando a tecnologia em casos complexos aí do contencioso? Eu acho que é fundamental o cuidado, né, na utilização dessas tecnologias. Aqui no escritório a gente tem uma política para evitar vazamento de dados, então a gente evita a utilização de plataforma aberta de inteligência artificial. Ok. E nas eventuais utilizações, a gente se preocupa em tirar todos os dados sensíveis ou confidenciais. Então, quando a gente usa essas plataformas abertas, é um uso bastante restrito. E quando utilizado, assim, a gente tem esse cuidado, né? Mas essa questão de segurança de dados, eu acho que é o grande desafio da regulamentação, né? A legislação vai ter esse desafio dessa segurança e eu acho também do limite ético da utilização, né? Então, essa questão ética, né? Quando a gente fala de segurança, eu acho que a gente fala de ética também, né? E quando a gente fala de ética e de inteligência artificial e segurança, me vem os deepfakes. Sim. E aí, quando você pensa na utilização, por exemplo, de uma prova, como que você vai saber se essa prova é real ou fake, né? Se é humana ou se é inteligência artificial? Eu sei que as ferramentas, elas têm essa preocupação, é uma preocupação global, estão pensando, né, nos chips, marcas d'água, enfim, para conseguir, para que seja possível essa identificação, mas hoje em dia a gente não tem. Eu não sei se você teve acesso à informação de um caso da China desse ano, em que houve um deepfake, que foi uma reunião via plataforma de reunião, e só tinha um humano. Todos os outros participantes, eles foram feitos com base em vídeos e sons, áudios públicos que foram coletados e fizeram, e a empresa chinesa teve um prejuízo de, acho que, 25 milhões de dólares, porque o humano acreditou que estava numa reunião, né? Então, assim, é uma questão comercial ali, mas que vai ter um reflexo jurídico, né? Essas coisas aconteceram agora lá, mas vão acontecer também, né? Até que ponto uma foto ou um vídeo que vai ser juntado como prova, você vai dizer é um deepfake ou não, né? Então,
Eu acho que essa questão ética vai ser o grande enfrentamento, assim, da legislação e acho que das próprias ferramentas também de tecnologia, né? Para conseguir, de alguma forma, assegurar a identificação do que é produzido por ela, né? Até o que as pessoas comentam, né? Quando você faz um texto via chat GPT, você acaba tendo ali um padrão, né? Sim. E aí você já consegue, hoje em dia, identificar, coisa que há algum tempo atrás não era possível. Não era possível, né? Então eu acho que essa questão da segurança está muito envolvida nesses temas. E é tão difícil isso que você está trazendo, Juliana, porque hoje já tem prompt para mudar o estilo de escrita do ChatGPT para não ficar com cara de ChatGPT. Então, observe o quanto que é difícil, né? Lidar com isso. É muito. E ontem eu estava ouvindo, até engraçado, no rádio, as notícias foram dadas pela voz de um ouvinte, porque o ouvinte mandou lá uma mensagem de áudio e aí eles usaram a voz desse ouvinte para noticiar as notícias do dia. E aí, no fim das notícias, eles disseram, olha, quem fez, né, toda a seleção, quem fez o texto foi um humano, foi um editor, jornalista, né, e a gente usou a inteligência artificial para colocar, né, o humano falando essas notícias, né? E aí você fala, nossa, né, que perigo isso pro futuro, assim. Com certeza. Se você não conseguir ter essa distinção. Aí eu pego lá uma notícia que foi veiculada numa rádio de um monte de audiência nacional e falar, olha, essa pessoa disse isso, né? Porque era a voz dela falando, mas não era. Não era. É uma loucura. Temos que ficar atentos. Com certeza, e explorando ainda mais essa questão tecnológica, agora trazer uma outra perspectiva, Juliana, que é a relação entre tecnologia, escritório e cliente, né? Uhum. Como que o uso da tecnologia pode eventualmente ajudar na integração entre equipes jurídicas dos escritórios e os seus clientes? A decisão de adoção dessas novas tecnologias, ela nunca é aqui no nosso escritório uma decisão só nossa, né? Então a gente está sempre preocupado com os nossos clientes, porque a gente usa a informação dos clientes e a gente trabalha para esses clientes. Então essa é uma preocupação que a gente tem. Antes de usar qualquer ferramenta, enfim, a gente sempre se preocupa em fazer a checagem, inclusive de regras de compliance dos nossos clientes. Okay. A gente sabe que o compliance, ele é toda uma cadeia de fornecedores, então tem que todo mundo ter as mesmas regras. Então essa é uma preocupação que a gente tem. Então, não só de regras de compliance, como também regras de requisito técnico. E aí, quando a gente tem que escolher alguma ferramenta e a gente tem essa opção, a gente sempre escolhe ferramentas que conversem com as ferramentas dos nossos clientes, para que eles tenham acesso mais fácil às nossas informações, ou que a gente consiga extrair informações que consigam alimentar o sistema dos clientes de uma maneira também automatizada. Ok. Né? Então a gente procura ter essa harmonia, assim, tanto de regras de segurança quanto de regramento técnico entre sistemas. É uma preocupação que a gente tem, que a gente olha para isso. Muito bem. A gente vai caminhando para o final, Juliana, e para a gente finalizar, olhando para o futuro, como que você imagina que a gestão do contencioso estratégico será impactada pela evolução tecnológica? Eu vejo os dados aí no centro de tudo. Acho que não só eu, né? Eu acho que a sociedade, né? Dizem que estamos vivendo o capitalismo dadocêntrico, porque de fato os dados são preciosos, assim, né? E a análise desses dados são preciosas. E a gente vem evoluindo muito rápido. Então, 10 anos é muito tempo. Eu não consigo nem falar para você como eu acho que estará daqui 10 anos, porque eu tenho certeza que a gente ainda não conhece a tecnologia que estaremos utilizando daqui 10 anos, né? Eu acho que é tudo muito rápido. Eu acho que cada vez mais essas tarefas operacionais, elas vão ser realizadas de forma mais eficiente pela inteligência artificial. Tá. Então, disso aí eu não tenho dúvida. Então, tudo que for repetitivo vai ser automatizado, né? Então, cada vez mais, acho que a gente já vive um pouco disso. E aí eu acho que essa análise de dados vai dar cada vez mais possibilidades para o humano ter esse pensamento crítico, criativo, assertivo, né, para estabelecer a melhor solução, não só para o caso, mas que esteja aderente também com as políticas do próprio cliente, né, com o negócio dele. Então, a minha expectativa é que a gente tenha uma advocacia, especialmente a estratégica, muito mais aderente ao negócio dos clientes, sabe? Trazendo soluções muito mais
inteligentes para a solução do problema. Muito bom, Juliana. Eu agradeço imensamente sua participação no Juridicast. Foi muito bom, né, ouvir a sua perspectiva aqui sobre a evolução tecnológica dentro do contexto do contencioso estratégico. Estou muito feliz, agradeço pela oportunidade, Leandro. E é sempre bom conversar sobre essas novidades, né, o que é novo, porque eu acho que são questões que trazem não só a reflexão, mas que abrem um debate, que é um debate importante. Com certeza. Obrigado. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.